Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando sequência às nossas lives da semana, nosso bate-papo. Olha aí quem já chegou, Marcelucha! Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, tudo bem com vocês? Oi! Oi, Jéssica, querida, saudade. Marcela, quando tu quiser, já pode solicitar aí, que o pessoal vai entrando. E vamos ver, ela vai conectar. Hoje nós vamos falar sobre a importância da medicina veterinária na saúde única e esse campo aberto aí que é a nossa profissão. E aí, amiga? Tá me ouvindo? Cheguei! Cheguei! E aí, mulher? Estamos aqui hoje, então. Ó, o pessoal tá dando oi. Oi, Olá, Jéssica. Oi, pessoal, boa André. noite. Tá todo mundo ouvindo direitinho aqui? De vez em quando dá Tá, umas tocadas no telefone, dá uma interrupção. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? tudo ótimo, amiga. Tudo maravilhoso. Nós estamos esperando aqui o pessoal entrando, né? São 8h01. E logo mais a gente vai Carol, dando deixa eu só seguimento. ver aqui que deu uma tocada no meu telefone numa hora imprópria e eu acho que eu perdi um pouco do teu som. Fala aí, Carol. Oi, Tá bem testando. baixo. Eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo, tá? Tu que sabe. Senão não vou conseguir escutar tuas perguntas. Só um instantinho. Vamos esperar, então. Vão entrando, vão colocando perguntinhas aí, conversando comigo enquanto a Marcela volta. Hoje nós vamos falar sobre a importância da medicina veterinária na saúde única e vamos falar um pouquinho, né, de cada um desses ramos aí que a gente gosta tanto. Ó, a Marcela solicitou de novo. Vamos de novo aqui. Oi, Verônica! Eu tô esperando ainda que tu venha, né, fazer uma live comigo. Danada. Oi. Acho que Voltou! agora tá melhor. Vamos torcer para não tocar. A ambulância já passou, assim, bem agora, que o dia inteiro não tinha passado. Ai, loucura, loucura. Ó, minha mãe entrou aí, né? Minha fã número 1. O Everton Ah, isso também aí. Isso aí, os parentes já estão chegando. Pelo menos os parentes já para nos aguentar. estão chegando já. Marcela, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né? Para quem não sabe, nós estamos desenvolvendo um projeto, eu e a Marcela, que se chama Ser Ecoagro. Nós estamos comunicando o agro, o eco, né? E o ser humano, né? Então, Exatamente. tem muita coisa boa para vir aí. Eu espero que vocês gostem bastante. Boa noite, boa noite. E, Marcela, te apresenta aí, né? Da onde tu é, o que tu fez da vida. E aí depois a gente entra para veterinária. É isso aí. Então, Carol, eu acho que a pergunta mais difícil quando me fazem é da onde que eu sou, né? Porque eu nasci em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Eu passei boa parte da minha vida em Cachoeira do Sul, né? Mais na região central. Uhum. Por motivo profissional do meu pai, eu andei no Acre, aí depois a gente foi para Santa Maria estudar. Eu queria dizer pro pessoal que o Acre existe, tá? Eu fui lá, a gente viu, acontece. Um lugar muito lindo, por sinal. Foi uma fase muito. A Marcela do Brasil, gaúcha do Brasil. Sim, é isso aí. Eu sou a gaúcha do Brasil, é mais ou menos isso. E aí depois, então, eu fui estudar em Santa Maria, né? Fiz Aham. a veterinária em Santa Maria. E E a gente aí, continuou rodando. continuou rodando. E aí, o que te trouxe para veterinária, né? Como é que foi essa escolha da profissão aí numa fase que a gente ainda está muito incerto do que vai ser quando crescer? Pois é, Carol. Então, sabe aquela menina que vivia grudada nos bichinhos de estimação? Aquela assim, ó, que A já clássica brincava. Felícia. Sim, aquela que já brincava com a profissão. Eu queria dizer que essa aí nunca fui eu, Uau! tá? Essa nunca fui eu. Nessa fase dos 7, 8 anos e que a gente começa já a experimentar o que eu vou ser quando crescer, cara, eu queria tudo. Eu queria tudo. As minhas amigas
que comprovam tudo isso. Eu tenho uma amiga muito especial que eu sempre admirei muito ela. E, cara, nós tinha 5, 6 anos. Ela dizia assim, ó, eu vou ser dentista. Então, toda brincadeira, ela já tinha a malinha dela, nós não precisava nem perguntar. Já as outras queriam ser tudo o tempo inteiro. E fluía, né? No grau da loucura fluía. Então eu não fui aquela criança característica que aos 6 anos sabia o que queria ser da vida. Jamais, assim. Era uma pergunta muito difícil, Uhum. sempre foi uma pergunta muito difícil. Sim. Porque a gente até já conversou, né, Carol, eu e tu, em relação a isso. É difícil quando quando alguém limita a gente. Você vai ser isso. É, E eu admirava, assim, sempre admirei essa convicção de algumas amigas minhas claro. que concretizaram esse sonho e que hoje são profissionais maravilhosas. E já tive o privilégio de ser atendida por elas, é uma delícia. Assim, a gente vê a brincadeira de criança se tornando realidade, é muito prazeroso. Mas eu nunca tive essa convicção. Uhum. E aí a coisa foi andando e eu também não me preocupava muito com o que eu tinha que ser, sabe? Eu queria ser Aham. uma pessoa legal, eu queria que tivesse riso, eu queria que tivesse coisa do tipo, enfim. Mas aí, quando eu entrei no segundo grau, né, que né, se chamava o segundo grau, ensino médio, eu tava numa fase que antes só existia o vestibular para entrar na faculdade, né? Então Uhum. eu participei de um projeto que chamava PACE. O PACE era um projeto piloto para o que viria a ser o Enem depois. Sim. Tá? Então é o que é o Enem de hoje. Então eu via os meus irmãos, fizeram vestibular, já tinham 1, 2 anos depois do ensino médio completo e tal, já tinham alguma, né, um pouquinho mais de maturidade. E eu não, assim, eu já fui no processo assim, ó, eu já saí da oitava série, que não tinha o nono, ah, sabendo, então mais isso, né? Hoje ainda tenho o nono, então eu já saí da oitava série sabendo que no ano seguinte eu tinha que já começar a escolher alguma coisa, Sim. né? Então tu tá É ali cedo. com 14, 15, tu não sabe nada, né? Mas enfim, vamos indo. Vamos aproveitar o PES, porque vai dividir o material do vestibular em 3 anos e vamos aproveitar. E aí, foi indo, daqui a pouco, quando chegou lá na frente, no terceirão, né? Eu tive que definir. Então, dentro do segundo grau, eu já tinha algumas preferências, a gente já fazia aqueles testes vocacionais, né? Já assistia palestras já para dando orientações. E ali eu já tinha me conectado, percebido que eu gosto, sempre gostei muito de ler assuntos do meu interesse, óbvio, mas assim, a questão da leitura, da escrita, sempre foi muito prazeroso para mim. Eu Sim. sempre encontrei, assim, como a escrita, uma forma de desabafo, de me encontrar, sabe, Uhum. Então, e as aulas de português e literatura para mim sempre foi uma delícia. Eu não lembro, assim, de episódios, talvez porque nunca tenha sido sofrido, eu não lembro de episódios eu estudando português. É aquilo, a coisa meio que entrava, assim, porque eu curtia, sabe? Aham, é a vibe. Sim, e assim, ó, mas aí também teve a coisa da biologia, que eu tinha, assim, uma certa dificuldade, mas me fascinava. As aulas, o professor de biologia era muito, sempre foi muito querido, muito criativo, e meio que foi uma descoberta a biologia ali no segundo grau, foi uma coisa muito prazerosa. Mas ainda Era assim, uma eu dinâmica que te chamava atenção. chamava muita atenção, assim, começava a conectar as coisas e tal. Os projetos de biologia eram uma delícia, porque a gente ia para o campo, a gente teve o tal do projeto Porto Belo, que foi para Porto Belo, em Santa Catarina, foi maravilhoso, com a parte marinha, ambiental, e aquilo ali me despertou muita coisa. Mas ainda assim, eu fluía melhor na questão do português e literatura do que do ciclo de Krebs. Sim. Então, foi indo, né? E aí eu achava que eu ia fazer jornalismo, por causa do português da literatura. Foi Uhum. indo, foi. E aí, vamos dizer, a minha mãe sempre disse que eu ia ser delegada, desde novinha, porque falava demais, porque queria dar ordem nos outros, que queria controlar as brincadeiras, então eu ia ser delegada. E a visão dela, né, de expor o meu jeito. De mãe. E é bem mãe, assim, tipo, tia quieta que você já tá falando demais. E o pai dava o espetáculo dele, assim, ó, Carol. O pai deu algumas orientações, assim, bem importantes para mim, que naquela época eu achava que era muito rebelde, adolescente, né? Vou fazer pela minha cabeça. E hoje eu me dou conta que eu segui, assim, a instrução que ele me passou.
que ele sempre me disse Sim. assim, ó, minha filha, quando tu for escolher alguma coisa, e tu vê, a gente veio passar por isso agora, né? Coisas que nunca vão ser supérfluas para ninguém consumir. Alimento, saúde e remédio. Eu me lembro muito quando ele falou isso. E eu achava, não, o meu pai gosta de história, tá lembrando de coisa de guerra, tá coisa. Só que que era eu com 15 anos e o meu pai com a bagagem que tinha, com a instrução que tinha, né? Mas Sim. enfim, a gente sempre acha que a gente sabe tudo e que eu sou maravilhosa e que, né? Mas tudo bem, Uhum. eu tô provando do veneno agora, né? Com o de 7 anos aí. Agora tá fazendo super sentido tudo que ele falou. Tudo super sentido. E aí foi indo pro pitaco do pai que eu fizesse odonto. Era uma fase que eu tava usando aparelho e me chamou muita atenção. Eu fiquei em dúvida, porque eu curtia a questão do odonto também. E aí, um dia eu cheguei no dentista, aquilo ali me marcou assim, ó, foi a pedra no odonto. Eu cheguei no dentista e ele na sala, com cortininha, com ambiente climatizado e tal, ele disse assim, oi Marcela, tudo bom? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá lá fora? Já tá chovendo? Carol, aquilo ali foi assim, uma sapatada na minha cara. Eu não vou ficar trancada aqui dentro. Não, eu vou ficar dentro de um ambiente ou qualquer profissão que eu não sei se tem sol ou se está chovendo. Não, jamais. Não, não, já vou, não vou. E aí aquilo ali me decretou assim, ó. E aí a questão do jornalismo foi assim, ó. Eu fui com a dúvida do jornalismo da veterinária até o último minuto. E a veterinária eu não falei para ninguém. Porque o que que acontece? Do jornalismo foi o seguinte, o meu pontinho pai perguntou, né? Tá, mas o que que tu quer com o jornalismo? O que que tu, né? Ele disse, guria, tu já é ansiosa. Sabe o que que o jornalista, ele tem que estar no local do fato antes da notícia acontecer para ele poder narrar, senão ele não consegue narrar a notícia. Do jeito que tu é acelerada e estressada, isso aí não vai te fazer bem pra saúde, não vai durar muito tempo, ele disse. Não é isso que eu quero pra ti. Não combina, se tu Esses fosse mais pais. calma, se tu fosse mais calma, daqui a pouco ia rolar melhor pra tua saúde, né? E aí foi, daí foi indo. Então, chegou no último minuto. Bom, daí a questão, quando que a veterinária me chamou atenção? Então, como eu te disse, eu não era a Felícia. Eu tive uma vivência de uma família, uma amiga nossa, que tinham terras para fora, assim, e que desde pequena, quando a minha mãe me largava lá fora, eu me sentia, meu Deus, era minha liberdade lá. Eu Aham. sempre fui medrosa, tá? Eu sempre fui medrosa. Nunca fui desde depois de formada, nunca fui a veterinária metida. Não, bota a mão aqui. Não, o cavalo não dá coice. Não, eu sempre fui medrosa. Mas a coisa do tá lá fora, de ver eles andando a cavalo, de ir no chiqueiro, que na época a gente chamava as pocilgas, chamava chiqueiro, de andar no meio das galinhas, aquilo ali, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha um prazer absurdo quando eu conseguia executar além do meu medo. Sim, E era um aquilo ali foi, desafio. era um desafio, era prazeroso, eu tava na rua, geralmente eram dias de sol lindo, porque em dia de chuva a gente não podia fazer nada lá fora, por causa do barro e tal. E aquilo Era ali sempre foi aquele dia maravilhoso. eu sempre associei aquela coisa de estar lá fora com os bichos, na grama, no solto, com dias lindos e com coisas muito prazerosas. Então, fazendo esse paralelo ou esse paradoxo entre o dia que eu entrei no consultório do dentista e o dia que e os dias, essas lembranças, memórias de infância de eu estar na rua, quando eu pensei, quando visibilizei a veterinária na minha vida, eu estava na rua. Eu estava sempre na rua quando eu me imaginava veterinária, sabe? Sim. E de E fato, né? de fato, a história veio comprovando. E aí, nos últimos meses ali da escola, do terceirão, se não me engano, quando tinha que Sim. escolher de fato, eles fizeram um evento. Isso, assim, ó, foi muito. Ali a veterinária me cativou e disse: Meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Eles chamaram, assim, ó, uns 15, 16 profissionais para conversar com aquela galera pré-vestibular, pré-tudo, né? E aí veio dentista, veio advogado, veio pedagoga, veio fisioterapeuta, veio o que vocês puderem imaginar. Veio. E Pra veio falar duas jornalista. meia dúzias de palavras. Eu disse, tá, o meu vai ser o primeiro a falar, né? Carol, Travou. não tem nada a ver assim com o profissional. Eu acho que aquele dia foi uma questão de prioridade dele mesmo, mas ele chegou, era para ele falar da profissão. Ele olhou no relógio o tempo todo. Quando ele começou a falar, ele começou a dar dica de alimentação, pré-prova, essas coisas. Todo mundo começou a se olhar, meu, o homem tá perdido. E ele saiu porque ele tinha outro compromisso.
Aí, quando aconteceu aquilo ali, eu disse, meu, é aquilo que o pai tá falando. Ele não conseguiu estar presente aqui porque ele tá preocupado que ele tem que estar em algum outro lugar, porque ele vai cobrir alguma coisa. E eu disse, meu Deus, o cara não conseguiu, né, mandar o recado dele da profissão. Ele não contou da profissão, mas ele expressou a profissão, né, de alguma forma. Lembrando, assim, se tiver algum jornalista aí, não conheço a profissão a fundo, porque eu não exerci, continuo admirando, né? Nada contra, isso é só a visão da parcela que chegou até mim, né? E, enfim, aquilo, assim, eu meio que fiquei frustrada com aquilo ali, sabe? E todo mundo, a gente se conversava, vai, o que tu vai fazer? Meu, olha o teu, olha o seu. Eu disse, meu, não deu, não rolou. E aí, enfim, aí eu meio que fiquei frustrada, mas foi rolando. Eu disse, bom, vamos esperar o dentista ver o que ele vai falar. E aí, eu tava sem expectativa nenhuma pra veterinária, tá? Porque assim, não era, eu tinha medo de bicho, entendeu? Eu ia pra área da medicina, enfim, eu não era. Eu tava esperando, e agora? O que eu vou fazer? E a veterinária, amada, foi a última a falar, depois dos 15 ou 16. Quando eu já tinha me dado por vencida, eu disse, tô sem saber o que eu vou fazer de novo, a veterinária abriu a boca, já estava até distraída. Ela disse assim, então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês? Sabe esses profissionais todos que passaram aqui? Veterinário pode ser. Carol, quando ela falou aquilo ali, ó, explodiu minha cabeça. Aí ela disse, aí ela falou da veterinária na perícia, né? Como advogado ali, a questão jurídica. Se vocês gostam de leis, de legislação e não sei o quê, de defesa, de prova, o veterinário atua na perícia veterinária e começou a dar exemplos. Na fisioterapia, falou da reabilitação dos cães, nas piscinas, naquele monte de coisa, nas cadeirinhas. Lindo. E, guria, cada profissão que ela ia passar, ela citou só os que estavam ali. Para mim, me bastou os 15. Eu não precisava mais de 15 opções para ser na vida, entende? E eu fui me arrepiando com aquilo e ela foi me cativando. Foi E ela passou um por um, Carol. Professor, ela falou do veterinário, professor em universidade. Ela falou um monte, falou de todos. E ali aquela mulher me cativou. E aí eu lembro que ela era da Agora, área de... no caso, a gente tem uma cachorra querendo me cativar aqui. Imagina, faz parte, live de veterinário com um cachorro que aparecendo. E aí, Carol, aquela mulher me cativou, sabe? Eu lembro que ela trabalhava... Ela abriu o teu leque de opções, assim, tipo, eu posso ser o que eu quiser dentro da veterinária. Eu assumi que dentro da veterinária eu não precisava me limitar a uma única coisa. E isso me cativou. E eu comecei a viajar na maionese. E eu lembro que ela era de clínica de pequenos, mas eu nem tava nem aí para clínica de pequenos. Eu queria era fazer tudo aquilo que todo mundo tava fazendo. Sim. E aí foi. E aí eu disse, tá, é isso aí. E eu não contei para ninguém em casa. Até porque eu sei que seria, e de fato foi, um choque. Porque, como eu disse, eu não era Felícia. Eu tinha medo de bicho. Carol, aqui entre nós e junto com todo esse povo que está nos escutando, eu gostava de estar na rua, então eu pedi pro meu pai para ir pescar. E teve um episódio numa pescaria que ele tá bom, assim, vamos pescar, toda aquela bagunça, aquela coisa, vamos pescar. Chegou lá, Carol, eu não queria pegar na minhoca para botar no anzol, eu não queria pegar o peixe depois que eu pesquei. De nojenta que eu era, guria. De tão nojenta que eu era. Aí o episódio é que meu pai pegou, tirou o peixe do anzol e me esfregava nas mãos, assim, ó. Pra eu deixar de ser nojenta, sabe? Então, eu acho que de certa forma resolveu. Vai ver, foi ali que eu desbloqueei, e aí depois vai fazer toque, vai fazer outras coisas, bem mais nojentas, né? Então, que na época eu considerava nojento isso, né? Então, assim, foram vários episódios que eu fui somando. E aí, por todo esse meu histórico, quando eu cheguei em casa, eu disse... E eu não disse assim, eu vou fazer veterinária. Eu disse, eu estou fazendo PEIs. O pessoal achava que eu estava entre o jornalismo e a música e alguma outra coisa que eu viajava na minha cabeça, que na época eu estudava aula de música, curtia também. E aí eu cheguei e disse assim, pessoal, eu passei para a faculdade, passei no PEIs. Passei para veterinária. Meu pai, o que tu vai fazer? Tipo assim, da onde que tu tirou isso? Foi a frase que eu me lembro que ele me olhou e disse, da onde que tu tirou isso? Surtou! Então, eu usei eu cortou aí? Amiga, cortou, a tua porta tá fechada?
Tá fechado. Deixa eu ver se voltou aqui. É, Não, mas aqui não sei onde é ok. que é teu modem. Tá me escutando direitinho? Dá umas travadas, mas Não eu é aqui consegui perto. pegar o fio da meada aí que passei. Travou de Agora novo. travou de novo. É, travou de novo. Deu? Bom, para aqui voltou. Voltou. E aí foi isso. Então eu entrei na veterinária para não me limitar e eu disse, bom, agora já tô aqui dentro, já tô na faculdade. Ó, meu irmão dando depoimento ali, ó. O PEIS, Ah, Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior, criado no UFSM. Exatamente, o PEIS era esse projeto piloto que deveria ser o Enem agora, né? sim. E esse cabeça aí acompanhou todo esse processo. Inclusive, olha que doido, agora viveu uma cena muito louca. Carol, na época, a gente não tinha internet, não existia nada dessa loucura que a gente vive hoje, tá? Como é que eu fiquei. Aí, meus irmãos já moravam em Santa Maria, como é que eu fiquei sabendo que eu tinha passado no PEIS? Saía os listão no rádio, na Atlântida passava, né? Aí o meu irmão que morava em Santa Maria botou um telefone fixo na caixa do rádio, né? Caixa de som do rádio. E eu escutei de casa para ver, escutou junto para ver se ia sair meu nome. Foi assim que eu descobri que eu tinha passado. E foi esse cabeção aí que contribuiu, que me deu ao vivo a notícia, né? Que eu tinha passado Meu no Deus PEIS. do céu. É. O que a era E aí, digital não fez, né? pois é, guria. E assim, o pessoal, a gente começa a falar essas coisas, o pessoal acha que a gente é muito velha. Não, tá? Eu tenho a idade da Carol, assim, praticamente. Marcela, vamos focar. E aí, minha filha, tu entrou e veio para Santa Maria fazer a faculdade. Exato, eu vim para Santa Maria fazer a faculdade. Aí o primeiro semestre, aquela loucura, todo mundo se conhecendo, todo mundo se. E aí começou, né? O meu pai, eu tenho propriedade para fora, eu sou apaixonada pelos cães, e a Marcela, cara, eu tô aqui, eu tô aqui, entendeu? Tô aqui. E aí começaram a procurar os estágios conforme as preferências. Aí os cadernos já era uma toda de gatinho, daí a outra já era toda de cachorrinho, a outra já era tudo de cavalo, de não sei o quê. E a Marcela era, sei lá, entendeu? Era o que vinha. E eu tava ali, sempre curti tudo aquilo, eu sempre achei maravilhoso aquela vivência, mas eu nunca conseguia me encaixar num lugar ou no outro. E aí Uhum. começaram os estágios, as procuras pelos estágios, eu vou fazendo o quê, né? Fazendo o quê? Aí comecei, aí foi indo, aí eu acabei indo um pouco para a área do leite, porque por afinidade, por gosto também, porque eu adoro leite, queijo, né? E aí foi indo, assim, por curiosidade, por oportunidade também. Às vezes tu tentava um estágio num lugar, não conseguia, tu conseguia no outro. E assim foi indo. Eu Mas assim, sempre. durante a faculdade, tu chegou a fazer um pouco de cada estágio ou tu focou no leite e ficou só nas vacas de leite? Carol, eu fiz estágio na indústria de leite, né, quando eu estava na Uhum. faculdade. Eu fiz um bom tempo de estágio na microbiologia, né? Sim. Eu fiz estágio. Aí depois, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fiz estágio com clínica de grandes, que eu também curtia. E assim, foi mais ou menos por aí. Eu fiz estágio. O pessoal que é de Santa Maria vai lembrar, tem ainda. Eu fiz estágio na área nova, né? Eu Uhum, fui tem lá ainda. fazer descarregar silagem, fazer silagem, descarregar, né? O picado, fazer silagem, aqueles boião doido, não sei se ainda continua assim, mas, né? Sim. Era uma vivência muito gostosa. Por que a área nova? Porque eu queria estar lá fora, entende? A minha memória da infância. Eu queria estar lá no meio dos trator, com as botas de barro. Eu queria viver aquilo que eu admirava nos outros. Sim. Mas aí, amiga, às vezes a gente descobre que o que tu admira nos outros, às vezes não é o teu caminho. Não se encaixa, né? Uh, não que E seja, aí, ou talvez não seja um único caminho, né? uhum. Mas é que eu acho que é bem isso aí. Não é um caminho, né? A gente vai indo, vai amadurecendo, vai vendo, não, isso aqui não é pra mim. Ah, eu acho que eu preciso de mais, né? E aí a gente vai mudando. E é normal mudar, né? E eu, Não tem assim, ó, como ser uma coisa só. eu curto muito a coisa do frio na barriga do início. Eu adoro.
Então, o trocar, para mim, eu tenho até que dar uma cuidada, porque eu gosto do ar novo, entendeu? Daquele vento que dá aquela oxigenada do novo. Uh, Às vezes eu tenho até uma certa dificuldade em manter um projeto muito longo por causa disso. Tem horas que eu tenho que dar uma virada para oxigenar. Eu preciso disso. É o meu perfil pessoal. Isso também é uma coisa que aos 16 anos, sem dúvida, eu não sabia. É uma coisa que eu fui conquistando aos poucos pelo e meu se sentir dominando bem. a sua personalidade, né? Exato, fui me conhecendo, foi lugares ou situações que por um episódio até me adoeceram, porque eu insistia que se todo mundo faz aquilo ali e dá certo, por que comigo não está funcionando? Porque ali não era o meu lugar. Porque ali, talvez foi uma experiência importante para um determinado momento, mas que ali eu estava meio que sendo encaixotada, porque eu não estava expressando a minha verdade. Eu E estava tu tava expressando te para o mercado. limitando, né, a uma coisa só que tu sabia que tu não era só isso, né? E Eu isso estava. causa um incômodo na gente, né? Sem dúvida. Eu estava apresentando o que o mercado pedia, né? Até porque a gente tem que pagar as contas, um monte de coisa, mas eu não estava me expressando, Marcela, do jeito que eu sou. Eu estava treinada, bem treinada, e botando em Corrida dos prática. ratos. Oi? Corrida dos ratos. Corrida dos ratos, é. E a gente se cobra muito, né, Carol? E para a gente Bah. chegar dos 16 a essa maturidade e dizer, não, eu não quero mais nada disso, deu, é muito difícil. Só que Uhum. para também saber escolher, às vezes é necessário tu não ter medo de experimentar. Porque cada uma dessas experiências te traz uma bagagem, sabe? Com Te certeza. traz, te traz assim, ó, vai fechando. O experimentar é muito rico. Não, É, e eu, por até porque é aquela questão, né? Tu vai adquirindo experiência e tu não tá à toa ali, né? sim, Existe um porquê que tu venha descobrir depois, né? exato, exato, exato. E aí, assim, ó, E aí tu trabalhou bastante na área comercial, né? Viajando, sim, fazendo então, comércio. o meu primeiro trabalho oficial, assim, sem ser os estágios por amor aí, foi quando eu passei num concurso de uma prefeitura daqui de Santa Catarina. E eu fui ser veterinária da prefeitura, ou seja, não tinha veterinário na cidade. E chegou a Marcela lá. Passei no concurso e vamos lá. E aí, guria, a cidade não tinha veterinário, imagina. Então, o que vai chegar para ti? Tudo, Tudo. tá? Tudo. Vai chegar tudo. Então, aquela que em algum momento teve algum tipo de medo, cara, é você Perdeu. agora. Te vira. Carol, como você enfrentar seus medos é importante. E assim, ó, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu sou meio cara de pau, sabe? Então, assim, eu tô com medo. Aí tá assim, ó, só o produtor, tu e o animal. Tu vai fazer o quê? Tu não vai pra casa, tu não vai, entendeu? Tu vai fazer o que tem que fazer. E teoria, e base, conhecimento, eu tive na faculdade, tive ótimos professores, graças a Deus, tive oportunidades de estágios assim que foram muito ricas. Então eu sabia o que tinha que fazer, eu só precisava fazer, entende? Uhum. Então pronto, vamos para cima, segura aqui, puxa lá, primeira, entende? E foi muito importante essa primeira experiência para mim. Eu vivi a veterinária eu comigo, não tinha ninguém para me controlar, não tinha ninguém para me, né? Na prefeitura tem a equipe ali de apoio, mas eu, dentro da minha área de atuação, era só eu naquele momento. Então eu tinha que. É um momento de tu esvaziar a mente, né? Aquilo que tu estudou 6 anos, tu vai esvaziar ali, tu vai botar para fora aquilo que tu aprendeu. E eu tive as Sim. mais variadas experiências, assim, eu guardo memórias riquíssimas desse período. De. Cara, nem dá para citar aqui os detalhes, mas assim, ó, absolutamente tudo que vocês podem imaginar e o que vocês não imaginam apareceu. Clínica de pequeno eu fiz, cirurgia, conserto de uma tentativa de cirurgia de pequenos eu fiz, cirurgia de grande eu fiz, inspeção nos abatedouros e eu fiz, treinamento para o pessoal, eu juntei o pessoal da vigilância sanitária, tinha muita produtora que fazia, por exemplo, bolacha, outra fazia pão para vender, aí o outro produzia o queijo. Então a gente juntou esse pessoal todo que vendia
coisas para o pessoal na cidade e fez treinamentos muito legais na questão de qualidade, de higienização, de padronização de técnica, de entregar sempre o mesmo produto. E um pessoal que estava muito no comecinho, sabe? A tia que começou fazendo a bolachinha e o pão na cozinha da casa dela. E a gente, Claro, assim... e daí tu começou também a ver que as coisas estavam se ampliando e que aquilo que tu tinha ouvido lá no terceirão estava se tornando uma realidade e aquilo te encantou, né? Uma realidade muito presente, me encantava cada vez mais. E foi muito realizador esse tempo ali da prefeitura justamente por causa disso. Eu ajudava a organizar a feira da cidade, eu atendia as tias da bolacha por causa da questão dos alimentos, eu fazia o negócio no abatedouro, a inspeção, e aparecia os cachorros capenga, eu dava um jeito, aparecia as vacas com prolapso uterino, a gente botava para dentro. Então, eu fiz tudo ali, sabe? Eu fiz tudo. Sim. E, claro, eu tive a sorte, a bênção de conviver com pessoas muito Que tinha experiência legais. de vida. Sim, pessoas muito legais. Em geral, a italianada acolhe a gente lá, me chamava bugrinha, né? Então assim, né? Então, assim, eu me senti acolhida. Todo mundo falava alto, eu também. Então, foi uma coisa que foi muito prazerosa nessa descoberta. E aí, depois, sempre querendo mais, né? Depois, eu saí, então, da prefeitura de Formosa e fui trabalhar numa grande empresa que era de nutrição, mas eu fui trabalhar na área de medicamentos, né? Da Tortuga na época, né? Que hoje virou SM Nutrição e tal. Então eu trabalhei na área de medicamentos da Tortuga. E como para mim fui pra estrada. E daí, como para mim tudo não é nunca muito assim normal, o meu esposo, que, né, que na época era namorado, já morava em Chapecó. E a vaga era para onde? Para Lages. Tinha uma vaga para Chapecó, eu fui fazer entrevista, a vaga era para Lages. E aí, Marcela, aí eu cheguei pro Thiago em casa e falei, olha, Thiago, o negócio é o seguinte, eu acho que eles vão me chamar, eu acho que eu fui bem na entrevista e tal. E também, né, um pouco da cara de pau, né, do medo, a gente tem que superar um pouco a cara de pau. Carol, eu me lembro no dia da entrevista, o diretor, o cara lá, o diretor nacional, que era, me lembro bem dele, chegou, ele me disse assim, tá, guria, mas tu te formou faz 2 dias. Trabalhou na prefeitura, o que tu sabe de venda? Olhou pra mim, o que tu sabe de venda? Eu disse, olha, seu fulano, nunca vendi nada, nem Avon, porque nunca precisei. Mas eu tô aqui para aprender. Ele, quando eu falei que eu nunca tinha vendido nem Avon, porque antigamente se vendia Avon de revistinha, né, ainda, ele começou a rir, né? Então essa coisa... o moleque. E ele começou a rir, daí eu meio que quebrei o gelo, assim, mas eu falei assim, porque eu sou assim, eu dou o exemplo do jeito que eu entendo que tem que ser, entende? Eu disse, olha, imagina na entrevista de emprego, né? Não, tu veio para ser vendedor? Não, nunca vendi nada, nem Avon. Mas eu tô aqui porque eu gosto, porque eu tô para aprender, porque se a gente não fizer, a gente não sabe, enfim, foi conversando, e enfim, que eles me chamaram, Marcela, a vaga é tua, só que assim, ó, é para Lages. Eu disse, não, eu vou, eu não pensava, não, sabe, não pensava nada. Eu disse, eu vou, o negócio é vou. E eu cheguei em casa e falei pro Thiago, eu disse, Thiago, consegui, só que assim, Tô indo. em Lages. Daí ele disse, como assim? Em Lages? Tu vai fazer o que em Lages? Dá umas 4 horas, quase, agora do jeito que tá o movimento, deve dar umas 5 horas de Lages pra cá, né? Que eu moro em Chapecó hoje, né? E aí, então, fui pra Lages. Então eu saía de segunda-feira às 4 da manhã, porque às 7, meia, 8 horas tinha que estar dentro da minha região. Eu tava morando fora da minha região, né? O amor faz coisas loucas, né? E aí, na sexta-feira, 8h30, 9h30 da noite, eu tava chegando em casa. E assim foi por um longo tempo. Loucura, mas essa experiência da estrada também te dá uma bagagem muito grande, porque a gente olha de fora, o que o pessoal de fora assim costuma perguntar. Ah, mas tu é veterinária e agora tu tá aí vendendo produto. É verdade. É que assim, ó, o vender, qualquer coisa que seja produto, seja um curso, seja uma aula, seja o teu trabalho para entrevista, a gente vende sempre. Tem que entender. E a gente vende sempre, tá? E a gente tem que entender. E tem um cara que uma vez me disse, Marcela, só tem 2 tipos de gente no planeta. Ou você tá vendendo ou você tá comprando.
entendeu? Então, Qualquer assim, coisa. é isso. Então, não que eu comprando desmereça, não, de maneira alguma, mas se eu estou vendendo, eu estou produzindo, entende? Eu não sou só um consumidor, eu não sou só um, né? Eu preciso produzir, eu Uhum. preciso vender alguma coisa. E dentro do vender o medicamento, ou vender o produto, que nem depois, agora no final, eu vim trabalhar com nutrição, nutrição muito mais ainda, tu tem que saber o que tu tá dizendo, entende? Não é uma coisa assim, Uhum. vem ali me dar 2 aspirinas. Todo mundo sabe que é aspirina. Agora, dá um lançamento de um produto novo, tu tem que explicar mecanismo de ação, tudo como é que funciona, entende? Então, a Tem que gente ser técnica. eu tenho que ser a médica para prescrever o medicamento, entende? Então, isso aí tudo te dá uma bagagem muito grande. E aí, de novo, vem de tudo, né? Eu sou veterinária, mas o gatinho da vizinha, enfim, vem vindo. E tudo isso vai dando bagagem. Com Aí certeza. depois eu fui para uma outra também super empresa, tive assim ó, a felicidade também de trabalhar nessa empresa que é a Eurofarma, que é uma potência. Na Eurofarma eu tive um treinamento absurdo, maravilhoso. Eu me realizei na Eurofarma assim, ó. Eu tive assim episódios dentro da Eurofarma, sabe aquela coisa que enche o coração assim, meu Deus, eu tô realizada, Tão sabe? feliz. Se é de conquistas, de desafios assim que às vezes que te colocam e disse, olha, isso aqui deu pepino, tu vai lá e resolve. E às vezes eu não sabia nem por onde que ia começar, mas a cara de pau, mesmo com medo, sempre ajudou muito, que é aquela coisa, meu, não sei, mas eu vou lá. Eu tenho que ir lá falar com o cara. O que, que eu vou dizer pro cara? Meu, vai e escuta. Porque no escutar, ele vai te dar pista do que ele tá precisando. E aí depois começa a fazer pergunta, tu vai achar como é que tu vai desenrolar. E isso, Carol, não é para venda, é para tudo na É vida, pra vida. né? Eu preciso te passar uma ideia que vai trazer um benefício para a tua vida. Eu preciso primeiro entender o que é a tua situação, ver a tua lacuna, para tentar começar a preencher, para poder te ajudar. Então, assim Uhum. também, quando eu trabalhei com depois da Eurofarma, também trabalhei. Nunca fiz uma coisa só, né, amiga? Trabalhei um Não, a gente pedaço sabe. numa distribuidora, um período da semana numa distribuidora, e daí à tarde eu era RT de um supermercado, de uma rede de supermercado aqui em Chapecó. Aí depois passou para uma outra rede multinacional de supermercado, eu consegui ser RT também. E aí foi quando eu entrei para o mundo do contato com o consumidor. Então, eu passei lá pela primeira experiência em que eu via o bicho no campo, os abatedor, o treinamento com as senhoras do pão, da comida, de tudo, embalagem, rotulagem. E aí eu vim para um supermercado grande, né, para uma rede de supermercados grandes, E com para toda a muitas pessoas. responsabilidade, né? Então, aí, para o pessoal que não sabe o que o veterinário está fazendo dentro do supermercado, existe, então, a legislação nacional da questão da responsabilidade dos veterinários na questão de produtos de origem animal. Então, o que entra? Queijo, salame, carne, leite, tudo que for, mel, pescado, tudo que for de origem animal, em que o animal é a fonte daquele produto, o veterinário é o responsável por, por cuidar do processo todo, porque a gente vê o boi, a vaca, a galinha, o ovo lá, quando a gente sabe o que ele está comendo, ele sabe o que foi utilizado ou não, e a gente sabe nos frigoríficos e nos abatedouros e nas indústrias como é que funciona, a gente tem toda essa noção da microbiologia, e aí a gente vem e chega no supermercado. Então eu estava no supermercado, assim, ó, é muito legal, Carol, o supermercado me deu umas experiências muito interessantes, por exemplo, tu tá acostumado a ir no supermercado à tardinha, às vezes tu encontra um conhecido ou outro, o pessoal olha nos teus olhos, oi, tudo bem, tudo bem. E aí, quando eu fui pro supermercado trabalhar na questão do açougue dos friambes, então, a gente está do lado de trás, se veste tudo de branco, com toquinha, com tudo, e às vezes até com o logo do supermercado e tal, mesmo, crachá não. Carol, aí às vezes eu precisava ir num lugar ou no outro dentro do supermercado, por exemplo, passava pelas frutas ali, o FLV, passava pelas frutas. E eu encontrava um vizinho, um conhecido, e eu olhava no olho, olhava de novo. Carol, é doido como Ninguém as conhece. pessoas não, as pessoas não olham nos olhos de quem os serve, entendeu? Uhum. Então, aquela turma que está de uniforme trabalhando, o consumidor não tem o hábito de olhar nos olhos da pessoa que está virando a caixa de tomate ali dentro. E eu Uhum. comecei a ficar chocada com aquilo. Então, essas experiências, assim, ó, te trazem muito conhecimento como ser humano, sabe?
Com E eu certeza. disse, gente, ela não. Eu olhei nos olhos, olhei de novo e disse, oi, fulana, tudo bem? Nossa, Marcela, é tu, desculpe, eu olhei o uniforme, eu não te vi. E aconteceu várias vezes isso. E aí Uhum. eu comecei a ter uma visão de vida diferente depois daquela experiência, Com sabe? certeza, meu Deus. E aconteceu muitas vezes. O fato de eu estar de uniforme, e naquela época nós não usava máscara, que nem nós estamos agora, irreconhecível, meu rosto estava todo de fora, era só a touquinha transparente e um jalequinho branco, entende? A calça branca no máximo. Tava com o rosto todo de fora. E eu via o hábito que as pessoas têm de não olhar nos olhos daqueles que estão servindo. Claro, não todo mundo, mas a grande maioria entra no automático, principalmente no supermercado, vai ali, pega uma coisa e corre, né? Aham. E às vezes atrás, às vezes eu estava atendendo atrás do açougue, o pessoal pegava muito no meu pé, se pronto, lá vem a veterinária. A veterinária vendia carne, porque já tinha a manha do vender, entendeu? Oi, que essa. Tipo, os brias às vezes estavam se quebrando, cortando lá atrás, cortando, organizando, E ou tu às ia vezes lá. até atendendo alguma exigência minha de higienização, de organização, de anotação, de controle, de temperatura, que a gente tem que estar sempre cuidando. Sim. E eu também, né, entendendo a situação, eu disse, não vamos deixar de vender, vamos dar lucro pro dono. E eu ia para o balcão e ajudava os guri. Ó, às vezes eu não ia lá cortar a carne, porque dentro do procedimento eu não toco a mão, né? Mas eu já ia indicando, ó, aquela senhora que é isso, aquela senhora. Então, assim, isso tudo vai dando bagagem pra gente, né? E eu Sim. acho que talvez esse desprendimento, esse desapego de, ai, esse não é minha função, eu não tô aqui para vender. Não, eu Aham. sou a doutora, eu venho aqui só para controlar a vida de vocês, eu faço as não conformidades e vou embora. Eu nunca tive isso. Porque a veterinária, assim, ela entrou na minha vida de uma maneira muito Te deu louca. um senso, né, de humanidade também. E a veterinária, para mim, sempre foi assim, apesar das dificuldades do caminho, a minha essência sempre foi de curtir, vamos aproveitar. Tipo assim, se eu não nasço, vamos, que eu não tenha nascido para isso, que eu não tenha essa convicção desde pequena, vamos curtir. Então, quem que me diz que eu não posso ajudar o cara, né? Enfim. E aí, então, eu tive essa experiência muito maravilhosa de supermercado. E aí as RTs foram aparecendo. O pessoal que não sabe o que é RT é quando a gente assina o termo de responsável técnico pela aquela produção do estabelecimento, né? Então era responsável técnico daquela parte ali. E aí foi aparecendo fábrica de ração para assinar RT. E aí tu vai tendo aquela visão estratégica de novo. Aí depois, para matar a saudade, voltei mais um pouco para a estrada, agora no final, e trabalhei Sim. com a área de nutrição, né, quebrando o gelo da matemática, enfim, porque se alguém pensa em fazer veterinária porque não gosta de matemática, está no lugar errado, né, principalmente quando vai fazer nutrição. E, enfim. Então, Carol, essa assim, ó, é um pouco da minha história, de todos esses. Com certeza tem muito mais coisa que eu vivia aí no meio. Eu, não, como eu te disse, eu nunca fiz uma coisa só na minha vida. Eu É. estava sempre em 2, 3 projetos, mas eu te dei aí uma Um pincelada panorama, né? Um panorama de exato. Marcela. E aí, quando que tu descobriu que isso tudo é uma unidade, né? Onde que entra aí a saúde única? A Sofia chorando. Então, Carol, aí a gente começa a se descobrir, né? Tipo, eu não me encaixo em lugar nenhum, porque talvez o meu lugar seja todos os lugares, né? Porque todas essas experiências foram prazerosas e dentro de tudo isso, eu, consi eu consegui ter a visão do que tudo se encaixa. Porque a instrução que eu dei para A visão rebanho, né? exato. Porque a instrução que eu dei para o produtor lá fora, quando o bicho ainda estava vivo, e todo o cuidado que a gente teve, ele veio cair na boca, no carrinho da senhora que foi no supermercado comprar. Com Entende? certeza. Então, quando eu vi a carne com a coloração alterada ou não, de qualidade ou não, na gôndola do supermercado, eu sabia por que, que uma carne tem a fibra mais escura e a outra é mais clara. Por que, que uma é mais durinha e a outra é mais molinha. Eu sabia todo o processo. Sabia tudo o que tinha acontecido ali. E aquela senhora, ela bota no carrinho dela e leva para casa. E ela tem E quem já confiança naquilo ali. ela tem confiança nesse processo. E assim, Carol, antes a gente não tinha vivido todo esse drama de saúde mundial aí, mas a questão da saúde, quando tu tem uma pessoa com uma saúde debilitada por algum motivo, algum processo, ou até os extremos, né, o bebê e o idoso,
a gente, cara, a única coisa que tu quer é que a comida que tu vai dar para aquela pessoa que tá precisando não cause nenhuma diarreia nela, não cause nenhuma outra, um efeito, porque às vezes a vida da pessoa tá por um fio, sabe? E aí, por causa de uma diarreia, de uma outra coisa nesse sentido, uma toxina, que a gente chama de toxinfecção alimentar, por causa de um processo mal feito lá atrás, era o sopro da Desencadeou. vida dela, Uhum. entende? E aí, E aí tu Carol, foi pegando todo. fui pegando todo. E aí, junto com isso, na época que eu estava na prefeitura também, eu fiz o curso, tem habilitação para controle de brucelose e tuberculose, né? Que é um programa nacional que a gente tem de vacinação, de testes, né? O controle de testes. E aí a gente entra na zoonose, né? Então, a visão do veterinário que eu tinha junto com o resto da população era a questão do esteto, do pescoço, jaleco E o branco, pet? e o pet, ou no máximo, né, uma vaca, um cavalo, né, que era o que eu olhava mais na infância, assim. E daqui a pouco, a gente percebe que quando a gente fala em alimento e em zoonose, só aí eu já contemplo muita coisa. Muito Com cuidado que tem certeza. que ter, né? E que, Então, e que depende da nossa técnica. exato. E aí a veterinária vem se desenvolvendo aí, a gente sabe que lá dos primórdios, o veterinário é um termo que se diz na história que o veterinário é o médico de mulas, né? Pela necessidade de cuidar dos animais de transporte da época. E daqui a pouco a gente entra assim num cenário gigantesco que faz parte do veterinário, essa multiplicidade de atenção que é necessário dar. E, e aí, quando a gente fala em veterinária, começa a entrar na questão da medicina veterinária preventiva. E quando a gente fala em medicina veterinária preventiva, em zoonose, né, que a zoonose são as doenças que são transmitidas tanto de homens para animais, de animais para homens, depois com suas classificações ali da direção de cada Uhum. uma delas. Mas isso mostra a A interação da interação. gente com o ecossistema, né? E aí, uma coisa interessante que às vezes o pessoal não sabe, que o veterinário, diferente da medicina humana, durante o curso, os primeiros choques a gente leva nos primeiros semestres, assim, e o veterinário, ele é, na sua grande maioria, um, a gente trata não a medicina individual, né, do indivíduo. Lógico que o indivíduo a gente quer o melhor bem-estar possível, mas dentro da veterinária a gente é treinado quase que o tempo inteiro, principalmente por causa da área produtiva, que é muito intensa, a questão ambiental, né? A gente é Sanitária. treinado para a medicina de população, a medicina de rebanho, a gente é treinado para isso. Em que num rebanho o indivíduo é importante, mas ele não pode atrapalhar o todo, né? Não é que ele vai Uhum. atrapalhar, mas o todo é sempre mais do que um. Com Como certeza. no universo, eu acho que a situação que a gente passou e está passando, e eu rezo que esteja terminando, se alguém ainda não entendeu, é isso. O Nós somos um todo só. só é todo se a gente cuidar do um também, entendeu? Se o um deixar furo, o todo tá ralado. Essa é a questão. Se Uhum. eu não me cuidar, o todo tá ralado. Entende? E a Sim. veterinária, com exceção da parte de pet, né, de cachorro-gato, e E equinos. equinos, talvez, numa certa parcela, todo o restante das espécies são tratados como medicina de rebanho. A gente cuida sempre o todo. E quando tu precisa cuidar do rebanho, tu cuida da epidemiologia de uma forma ampla. Tu começa a adquirir uma visão estratégica, né? Sim. Quando tu chega numa situação para controlar, tu sempre tem que ver o todo, né? Por onde que tá chegando, por onde que tá saindo, vamos barrar por aqui, mas espera aí, ele modifica desse jeito. Então, essa visão estratégica é uma coisa da veterinária nesse ponto, né? A E gente ela tem é essa dinâmica e ela depende de cada lugar, é diferente, então a gente tem esse exato, senso crítico em relação ao todo, né? À população, ao rebanho. exatamente. Então, assim, a gente é muito treinado o tempo todo para essa visão estratégica, né? E aí, Carol, como eu te falei, nas outras espécies é mais populacional, a gente pode falar aí da população produtiva, né? Que é a questão dos rebanhos, bovinos, as aves, os suínos, né?
os Que frangos hoje e tal, estão em larga escala, né? Exportação, que é importação. uma produção gigante, muito intensa e necessita de um cuidado extremo, né? É uma Sim, área que a gente sabe que tem muito veterinário trabalhando e trabalhando assim, ó, sendo cobrado e aplicando assim, ó, com muito rigor tudo. E tem a questão da população silvestre aí, quando a gente fala dos animais silvestres, que é sempre um conjunto, claro, a gente cuida de um ou outro em algum episódio mais específico, mas é sempre cuidar da preservação e a saúde do bando, né? Sempre do da coisa como ecossistema. do ecossistema. E aí a população humana, né? Quando a gente fala da questão da segurança alimentar, que o pessoal não costuma notificar, né? E no médico notificou, eu tive uma diarreia. Mas as doenças alimentares, toxinfecções alimentares, elas são assim, ó, infinitas. E como eu te falei, para uma pessoa com uma imunidade tranquila, uma Beleza. diarreia não é só uma diarreia. Agora, uma pessoa com uma imunidade deficiente, uma diarreia faz um estrago absurdo, por causa da Sim. desidratação e tudo outro que envolve. Entende? E aí, quando a gente fala dessa questão de cuidar da epidemiologia como um todo, se a gente estiver falando de aves migratórias, baleias, um grupo de capivara que fugiu, ou Morcegos, de morcegos, moscas. ou de pessoas, são as mesmas estratégias, entende? Mais ou menos, claro, devido Cada estratégias no uma com as sentido suas assim, de isso, particularidades, mas avaliar comportamento, avaliar os nichos, né? Os nichos, avaliar movimentação, avaliar interação, o que que troca, o que que não troca. Então, assim, o ser humano nessa jogada é mais um dentro do todo. Não é o ser humano acima de todas as coisas, é só uma parte é uma do todo. inclusão. É uma inclusão. E se a gente trouxer aqui, Carol, dentro desse cenário, engenheiro florestal, engenheiro Biólogo. agrônomo, biólogo, faz o link, entendeu? Faz o link do todo, né? Com certeza. E, Não, é verdade, gente. As pessoas muitas vezes associam a veterinária ao pet shop, né? Ou ao veterinário ali dos bovinos e não entendem que o veterinário está dentro da casa delas, né? Controlando a carne, o leite, os queijos, o iogurte, os pães, né? O mel e todos os e, outros tu, derivados, né? e tu vê, né, Carol? A OMS definiu como conceito de saúde em 1947. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso é definição de saúde pela OMS. Um conceito Sim. de 1947. E E aí a não gente significa, percebe a interação, né? De e não cada um. significa apenas ausência de doença ou enfermidade, ou até de sintoma ou sinal clínico, né? Então, quer dizer, se a gente não enxergar a saúde do sistema como um todo, a gente vai estar passando o que a gente está passando agora. Porque em algum lugar, lógico, Alguém deixou de fazer o que alguém deveria. deixou puro. Lógico, infinitas as possibilidades e a criatividade de cada um dentro desse cenário, né? Da Sim. onde saiu. Mas existem sim evidências de que foi transmitido por um morcego, que talvez tenha passado por algum animal, a gente não sabe, que acabou chegando no humano, entende? Em algum lugar essa lacuna ficou em aberta. Ah, é culpa Sim. do veterinário que não estava lá cuidando, né? Mas assim, a É responsabilidade de dinâmico. todos. É muito dinâmico e a responsabilidade de todos e essa necessidade de entender o estratégico do ecossistema. Isso é muito importante. Tu vê hoje, ó, como é que estão sendo tratadas as medidas. É dinâmica de população, né? Ah, mas essa deu menor imunidade, aquela maior, ok, mas e o todo? Nós estamos andando para frente ou para trás? Com É certeza. óbvio, quando o indivíduo que não deu certo não é teu membro da família, tu fala em população, né? É óbvio, né? Vamos assim. Mas Uhum. enfim, o ideal é que o todo ande, porque se um deixar furo, o todo tá ralado, não adianta, né? Sim, Então, e assim, a gente observa, né, a importância aí do veterinário, agindo em todos os aspectos, né, para que a gente consiga atingir esse equilíbrio do sistema, né, uhum,
e dar seguimento, né? Porque a partir do momento que tu tiver uma carência aí de alguma espécie, né? A gente já observa um desequilíbrio, o predador, enfim, várias questões aí que a gente vai estar envolvido também, né? Para manter o Sim, sistema em equilíbrio. exato, exato. Tu tem que entender todo mundo que está se movimentando ali dentro para saber quem foi que passou por ali mais perto, né? Com E aí, certeza. Carol, é isso que eu queria trazer hoje, né? Então, hoje a veterinária é uma das profissões com maior número de especialidades hoje. E a gente tem aí registros de mais de 80 áreas de atuação, né? Então, eu falei algumas aqui, dentro dessa minha ânsia por coisas novas e trocar. Sim. Eu não descarto até, quem sabe, né, mais perto do fim da vida, ou talvez não, vamos ver como é que a coisa anda. Eu ainda vou passar no projeto das baleias francas, no projeto Tamar da vida, que ainda está faltando esse pedaço, né? E então, assim, nada, né? Nada a gente Nada está é descartando. impossível para ti, amiga. Nada. E assim, Carol, sim, como qualquer profissão, tem os desafios, tem as dificuldades. Não foi assim, surfar na onda. Fácil. Uhum. Não, não foi fácil. Mas eu acho que de alguma forma eu sempre me senti realizada, sabe? Eu acho que o Sentiu mais. que tu estava fazendo a diferença, né? Não só, eu estou me realizando como pessoa, mas eu estou ajudando pessoas, né? Eu, Olha eu tô só, num elo da cadeia que eu faço a diferença, né? Que eu tô ajudando a senhora, eu tô ajudando a criança que está em desenvolvimento, eu tô é ajudando justamente aquele isso. animal. E é Hã? justamente isso, Carol. Dentro da história, essa toda, os momentos em que eu mais fiquei frustrada foi quando eu estava fazendo só o que eu fui treinada para fazer. O momento que eu me realizei foi justamente isso que tu falou. Foi quando eu esqueci o protocolo e fui atender uma necessidade de alguém. Entendeu? Sim. Não, você vai lá para fazer daqui até aqui. E eu disse: não, mas espera aí só um pouquinho, ela está precisando de outra coisa. E se a gente der para ela isso, ok, isso. Mas e se a gente oferecer mais isso e isso, entende? Foi quando foram os momentos mais preciosos que eu mais me realizei como profissional e principalmente como pessoa nessas áreas, sempre Uhum. nesse intuito do olhar o todo, do olhar o que o outro está precisando, e o mais ainda que fez o meu coração sempre aquecer é quando eu me senti útil. Então, independente se eu estava na área de venda, se eu estava atendendo clínica, ou se eu estava aos olhos dos outros tirando pedido de bloquinho, sempre que eu me senti útil ali dentro e que eu pude servir alguém, aquilo esquentou meu coração e eu me senti, meu Deus, eu estou dentro da veterinária. Entende? Eu tô, Aquilo eu, ali. eu tô fazendo a diferença no todo. Exato, porque É uma é isso, escola, né? sabe? Eu acho que se a gente não está aqui para servir, cara, a gente está aqui para servir uns aos outros, entende? É tão bom quando alguém nos atende à nossa necessidade. E isso dentro de cada um, dentro das suas áreas. A gente não sabe tudo. Sim, o veterinário tem esse leque? Tem. Tem esse leque, mas tu não consegue assimilar tudo o tempo todo. É muita informação. Assim como qualquer outra profissão. A gente sabe que tem profissões aí que trabalham em infinitos ramos também. Sim. Mas, mas a gente também tem que saber entender e aceitar que você, As como nossas profissional, limitações também, né? exato, a ação da minha colega agrônoma, que na época nós fazíamos lá onde eu trabalhava na prefeitura, era extremamente importante comigo, porque ela fazia um outro pedaço da propriedade rural, ela dava todo um outro suporte ambiental de um projeto que tinha lá na época, para que o meu fosse desenvolvendo também de uma maneira, entende? Então, assim, o biólogo, o engenheiro florestal do ecossistema, e assim a gente vai indo, daí tu vai vindo para a área da saúde, tu vem vindo enfermeiro, vem tudo, né? Então, é o todo, Amiga, tem que nós ser. temos 50 segundos. Então, Tu gosta nos de 50 falar, né? segundos, Eu nem falei. Hoje eu nem falei. Eu fiquei muda. tu viu porque que a minha mãe disse que eu tinha que ser delegada. Ai, meu Deus. Amiga, foi um prazer. 30 segundos. Eu espero que o pessoal tenha gostado dessa troca de experiências incrível, né? Que a gente percebe, tem um senso aí da nossa importância. E eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo nessa noite maravilhosa.
E a gente tem que marcar outra live, porque 60 minutos foi pouco para ti. Ah, Carol, só quero agradecer demais, 5 porque segundos. uma das coisas